Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa, que era estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria cumprimento a todos em mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos através da lição. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, te somos gratos, Senhor, como mortais que somos, ter a oportunidade de estender a mão à Tua Palavra, poder buscar nela, Senhor, o sustento para a nossa fé. E nos capacite, Senhor, para que sejamos todos vitoriosos
dentro da missão que tu tem confiado a cada um de nós. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lutando com toda a energia. Um tema maravilhoso esse. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Colossenses 1, 29. Meus amados, esse crisol aqui, que a lição passa a abordar agora, é um crisol mostrando o ponto mais importante da nossa visão com relação aos crisóis da vida. Aqui é um crisol com foco dirigido, irmãos. Todo crisol que nós entramos deve ter esse foco dirigido. Tipo uma cirurgia inevitável, um caso de vida ou morte. Ou você opera ou você morre. E curioso que você vai para essa cirurgia, se você tiver a oportunidade de fazer essa cirurgia, se Deus te proporciona essa oportunidade, você agarra com unhas e dentes essa oportunidade. Por incrível que pareça, você entra com alegria no centro cirúrgico. Por incrível que pareça, você recebe com alegria e até com uma certa ansiedade a anestesia, que vai desligar você durante o tempo em que está sendo operado e um pouco mais após. Onde normalmente outras pessoas comuns estariam apavoradas, com medo, despedindo dos entes queridos como se estivesse indo para o corredor da morte. Mas o servo de Deus, o guerreiro, esse que está habilitado nos crisóis da vida, quando ele entra no crisol, ele entra com a cabeça erguida e foco dirigido. Porque ele está sempre focado na solução dos problemas, que a causa já ficou para trás. Nós sabemos que toda causa gera um efeito. Para todo efeito existir, existe uma causa. Mas nós, como guerreiros e peregrinos nesse mundo, guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, nós sabemos a causa de tudo que nós passamos nesse mundo. A rebelião contra Deus, o pecado. Então, a causa nós já conhecemos, que já se arrasta milhares de anos na história do universo. Então nós temos que nos apegarmos ao efeito. Nós temos que nos apegarmos ao Criador, o único capaz de nos purificar de toda essa causa que nós nos arrastamos há tantos e tantos anos, há gerações e gerações. Porque Ele é a única solução de tudo para nós. Não tem problema nesse mundo maior do que Ele. Ele é maior do que tudo. Ele é o Criador do universo. É o nosso mantenedor. É o nosso Salvador. É o nosso Redentor. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E eu sei que com esses meus rins eu verei a Deus. Oh fé, hein? Daquele patriarca que viveu há cerca de 2000 anos antes de Cristo, contemporâneo de Abraão. Que fé extraordinária. Queira ou não, ele acreditou na volta de Cristo quando ele disse isso. Ele estava falando de alguém que estaria morrendo e ressuscitando um dia. E ele, com a fé que ele tem, ele sabia que naquela ocasião ali ele não ia morrer depois. E estava dizendo que com esses rins dele ele ia ver o Salvador. Esse crisol, da forma que Jó entrou, é a forma que eu e você devemos entrar em todos que aparecerem na nossa frente. Porque o Senhor é conosco. Como os companheiros de Daniel tiveram o Filho de Deus andando com eles na fogueira para até que eles pudessem sair de lá, também Ele é conosco em todos os crisóis de nossas vidas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O Espírito da Verdade, segundo tema. Aqui analisando João, capítulo 16, versos 5 a 15, nós podemos analisar alguns pontos tirados aqui desse tema, desse texto bíblico, com os seguintes pontos. Primeiro ponto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade?
Se você conhece. O segundo ponto, você aguenta a verdade? Você aceita a verdade? Para que alcancemos liberdade, tem todo esse conteúdo. Por isso ele foi chamado de o Espírito, com E maiúsculo, da verdade. A conexão com o Espírito está conectada intimamente com a palavra de Deus. Tanto a palavra escrita, quanto a palavra viva que ele fala em nossos corações. Terceiro ponto aqui. A missão do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você se envolve nessa missão? Porque Cristo deixou para nós a seguinte missão. Para todos nós. Ide por todo o mundo, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado. Pregando e batizando-os. Nós estamos focados, estamos abraçados nesse projeto? São perguntas muito importantes que respondem o verdadeiro nível de envolvimento que temos com o Espírito da verdade. Porque está conectado à missão divina confiada a mortais. E a missão dele, que ficou aqui no mundo, como companheiro nosso, como parceiro nosso nessa missão, está sintonizada com a nossa missão. Ele convence, você mostra, dentro da palavra, essa missão do Espírito. O quarto ponto, você aceita a proposta do Espírito Santo de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, que nada disso tem a nossa interferência, que nós não podemos nos interpormos a essa situação. Aqui não está falando de pecado individual, mas é de pecado nosso e pecado que se arrasta na história do universo. Aqui não está falando da justiça nossa, que nós temos que fazer com as nossas próprias mãos, ou dar o jeitinho. Não, está falando da justiça de Deus. E aqui está falando do juízo, não é de juiz qualquer por aí não. De mortal catingudo igual a gente não. Aqui está falando do legislador do universo. O criador, mantenedor do universo, redentor. Esse juiz tem o seu juízo, independente de cultura, cor ou raça. E aqueles que se conectam com esse juiz, aceitando a obra desse Espírito de verdade, aceitando o sacrifício desse Deus maravilhoso que deu seu Filho unigênito, o sacrifício do Filho, o sacrifício do Pai e do Espírito Santo em compartilhar tudo isso por amor de mim e de você, aceitar tudo isso tem um peso sublime na nossa vida. E na nossa salvação nem se fala. Aí, por último, toda essa obra desse Espírito Santo, o quinto ponto aqui a ser observado, eu me inspiraria em Romanos 12:2 para poder dizer: transformai-vos pela renovação. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, de acordo com a palavra, com a obra do Espírito no nosso coração e na nossa vida, para que nos tornemos de fato novas criaturas, pessoas focadas, que vivem nesse mundo cientes que não são mais do que peregrinos nesse mundo. Qualquer crisol que você entrar nele, você entra e sai como peregrino na companhia do Salvador. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A combinação divina-humana, terceiro tema. Aqui nós iniciaremos comentando a respeito de Lucas capítulo 13, verso 24, onde o nosso Salvador cita um tema no mínimo muito curioso e muito interessante, fazendo uma ilustração de duas portas. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ele entra com um detalhe muito curioso aqui nesse ponto do texto sagrado, alegando que muitos tentarão, procurarão entrar e não conseguirão entrar na porta estreita. Presta atenção, hein? Lembra das virgens loucas? Pois é. Elas procuraram, mas não conseguiram entrar. Mas todo mundo sabe por quê. Que elas não estavam conectadas com o Espírito, não tinham azeite para manter o fogo. Então, quando Cristo abriu
essa menção dizendo que muitos vão procurar a porta estreita e não vão encontrar, é porque ele está batendo de frente com as pessoas que vivem uma hipocrisia religiosa sem precedentes. Eles conhecem a verdade, sabem da verdade, receberam a verdade, mas não vivem a verdade. Não andam na verdade. Não tomam providência, não se articulam na direção de estar sintonizado com a verdade, com a palavra do Deus Altíssimo. Do mesmo jeito que esteve a mulher de Ló na periferia de Sodoma e Gomorra, olhando para trás, assim estão esses que vivem, querendo ou não, uma verdadeira hipocrisia religiosa. Porque tudo que eles conhecem, as oportunidades que têm, eles perdem a consciência, o estado de consciência de que eles são mortais, que eles a qualquer momento podem ser convidados a descer a mansão dos mortos. E aí, o que você fez, para que serviu? Adiantou para a sua salvação? Adiantou para a salvação de alguém? Então por que a gente não vive a verdade? Fica vivendo uma hipocrisia religiosa, seja ela leve, moderada ou grave, essa hipocrisia. Ela tem vários níveis, a hipocrisia religiosa. Então, que seja ela leve ou seja ela grave, eu chamo de leve essa da mulher de Ló, né? Porque ela ainda conseguiu ir, as 5 virgens loucas também, ó, hipocrisia leve, né? Elas foram na tora, tipo assim, não, contando com o ovo, lá dentro da galinha, né, já. Ignorando fazer a sua parte. Ignorando contribuir, sintonizar com a palavra que você conhece. Eu chamaria isso de hipocrisia religiosa leve. Que temos o exemplo da mulher de Ló e das 5 virgens loucas. Para não citar muitos outros exemplos na Bíblia Sagrada. É leve. Porque a moderada e a grave eu nem entro em questão aqui. Porque a moderada e a grave, elas se encaixam lá no Apocalipse, no capítulo 3, né? Na Laodiceia. Aquele grupo de pessoas que vivem numa mornidão e numa embriaguez religiosa tão esquisita, mundana, misturada com religião, que Deus está a ponto de vomitar eles da boca dele. Porque não sabe que são desgraçados, cego e nu. Essa hipocrisia leve aqui, as pessoas ainda veem alguma coisa, ainda prestam atenção em alguma coisa. Mas não estão livres de sair do leve e ir para o moderado e começar a ficar plenamente embriagado e não conseguir fazer mais nada, nem sair do lugar. Porque as virgens loucas, a mulher de Ló, ainda saíram do lugar. Elas tentaram buscar a salvação. Mas de uma maneira muito, mas muito louca, né? Ignorando o que vê todo dia, o que ouve todo dia da palavra de Deus. Ignorando o fogo do Espírito Santo no coração, queimando, para que tome providência. Antes que seja tarde demais. Pense nisso, amado irmão. Não cometa essa loucura. Saia da hipocrisia, seja ela de qual forma for, e viva a fé de verdade, porque a combinação divino-humana precisa de ser bem sintonizada. Caso contrário, vivemos no mundo, fizemos de tudo, mas não adiantou para nada. E é só com Cristo para rompermos tudo isso. É com o apoio dele, direção do Espírito Santo, é que nós conseguimos romper. Mas precisamos de dar um passo à frente. Jesus chama, mas precisamos de ir. Ele estava dentro do barco, Jesus estava no mar, andando sobre as águas, e chamou, venha Pedro. Pedro foi. Com todas as fraquezas e debilidades que ele tinha, e ainda ia ter dali para frente, que o Pedro ia dar muita canseira ainda. Mas enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. E nós temos que atravessar esse mar da nossa vida, irmãos, todinho, andando sempre na direção de Jesus, sem desviar os olhos dele. Só assim nós nos manteremos firmes e focados nessa vitória oferecida gratuitamente pelo nosso Salvador. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Representando o Espírito Santo, né? Aceso o suficiente para concluir a missão.
Ficou empurrando com a barriga, deixando para a última hora. Quando resolveu ir, já não tinha mais jeito. Muitos procurarão e não entrarão. E aí a resposta sempre é a mesma, né? Não vos conheço. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, verso 4, foi dada uma orientação que nos dá uma clara ideia de que todos os que se tornam apegados a Deus estão sempre vivos. Realmente, né? Essa ideia combina com o que Jesus comentou lá no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 25 e 26. Isso ficou confirmado de maneira extraordinária, né? Quando estava lá nas proximidades do cemitério, onde Lázaro estava sepultado, e Jesus comentando com Maria e Marta que quem cresce nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele comentando do sono da morte. Mas em seguida ele passa a comentar da morte absoluta e vida absoluta, mostrando que para Deus, vida e morte são absolutos. Só tem, na linguagem divina, só existe uma vez, vida e morte. Então todos que têm vida, ele comenta então agora, falando da vida absoluta, aquele que crê em mim jamais morrerá. Aparentemente parece uma incoerência, né? Porque Lázaro estava ali na sepultura encostado, onde ele ia ressuscitar ele. Mas a ressurreição dele era a própria prova do que ele estava dizendo. Que Lázaro não estava morto, estava dormindo. Mesmo que ele já tinha começado a chorar, como bem disse a irmã dele. Senhor, mas já está de 4 dias, já cheira mal. E Jesus deixou claro que eles veriam a glória de Deus. Foi para comprovar que o que ele estava dizendo era verdade. Que vida e morte para Deus é absoluto. E isso que nós estamos chamando de morte é apenas um sono. Desmancha, mas um dia vai voltar. Vai voltar à vida, ou para receber o galardão da vida eterna, absoluto, assumir esse prêmio da recuperação, porque por ter aceitado a direção divina na vida, ou receber, infelizmente, o descarte eterno, a morte no seu verdadeiro sentido absoluto, extirpação, extermínio, morte no verdadeiro sentido. Essa morte que Cristo morreu e só porque ele nunca teve pecado é que ele ressuscitou, provando que ele realmente é o autor e consumador da nossa vida e nem se fala da nossa fé. Mas aqueles que já cometeu pecado algum dia, se receber a morte no verdadeiro sentido, nunca mais voltará à existência. Esse é o sentido apresentado na palavra de Deus. O quarto tema, vontade disciplinada. Irmãos, esse tema que nós vamos estudar agora, se nós iniciarmos por Jeremias capítulo 17, verso 9, nós vamos ver que o Espírito Santo, através de Jeremias, comentou que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, irmãos. Quando a gente entrega as nossas escolhas só a tendência que tem na nossa genética, na nossa vontade do cotidiano, ele é muito enganoso. Mas quando a gente entrega ao Espírito Santo, quando a gente confia em Deus, o nosso querer, o nosso efetuar e realizar, como Paulo bem foi orientado pelo Espírito Santo e assim o fez, e conseguiu vencer o combate e guardar a carreira e a fé. Mas graças à confissão plena que ele fez de que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deixar realmente Cristo viver na gente, no coração da gente, aí tudo muda o foco. Irmãos, é fundamental mantermos o foco permanente na verdade, irmãos. É o segredo de tudo. Porque a verdade liberta e Cristo salva. Cristo não vai salvar pessoas presas, Ele vai salvar pessoas libertas. Porque as pessoas que estão presas no pecado só se soltarão se aceitar a Cristo, se aceitar a verdade. Aí sim Cristo nos liberta através da verdade que você aceitou e Ele te salvou. E você está salvo. Não precisa ter medo de dizer que não esteja salvo, que você está salvo. Você está salvo. Eu estou salvo. Nós somos santos porque pertencemos a Deus, e tudo que pertence a Deus é santo. Mesmo com todas as nossas debilidades e fraquezas, nós somos santos. A ideia de santidade por méritos, isso é uma ideia corrompida da igreja romana primitiva.
desenvolvido fortemente na época da Idade Média, onde corrompeu o cristianismo todo com essa ideia de que santo é deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, fazer isso ou fazer aquilo. Isso nunca foi santidade. Homem mortal, que todos fedem quando passa para debaixo do chão, não merece nada diante de Deus. Não passa de trapo de imundícia, paninhos usados na antiguidade quando não existia absorvente. É isso que é o valor do homem, do ser humano mortal diante do Deus Altíssimo. Nós só temos valor diante de Deus com Cristo em nosso coração, com Cristo dirigindo a nossa vida, aceitando a libertação que Ele nos dá. Nós temos aqui alguns exemplos na Bíblia, e eu quero que você preste atenção que todos esses indivíduos, apesar de terem morrido, morreram em Cristo e estão aguardando a salvação. O primeiro deles, os nossos primeiros pais, em Gênesis 3, capítulo 6, caíram, mas pagaram alto preço e aceitaram o sacrifício expiatório de Cristo quando eles ensinaram seus filhos a sacrificar cordeiros, entendendo o sacrifício que viria mais tarde, expiatório, do próprio Filho de Deus em prol deles e de toda a sua descendência. Em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2 ao 4, nós temos outro exemplo clássico disso aqui, bem clássico mesmo, de adultério aberto, de homicídio e tudo mais. E um monte de outros agravantes que Davi, que morreu como servo de Deus, como amigo de Deus, que foi um homem muito complicado na sua história e nos seus dias. Apesar de ser rei, ele abusou a extremo do seu poder e se corrompeu de uma forma estúpida. Com tanto de mulher que ele já tinha, ele ainda foi cobiçar uma mulher do soldado dele. E depois de ter engravidado essa mulher, que também aceitou esse romance, ele tentou ludibriar o marido dessa mulher, embriagou ele para que ele se deitasse com ela e pudesse ela criar o filho em nome do próprio marido e manter isso em segredo até sabe lá quando, mas nada disso deu certo. O indivíduo era tão fiel, tão correto, o marido dessa mulher, que ele não aceitou essa situação proposta por Davi, que mandou buscar ele no campo de batalha. Ele não achou justo. Os companheiros estão lá no campo de batalha e ele está aqui no bem bom. Não, enquanto Davi viu que não tinha jeito, escreveu uma carta mandando executar ele, colocar ele na frente de batalha mais aguerrida e virar as costas e deixar ele sozinho debaixo das flechas. E foi o que aconteceu. Assim morreu Urias, o esposo daquela mulher. Sabe, irmãos, esse filho que ela teve, o primeiro, morreu. Nasceu morto. O profeta Natan foi em nome de Deus lá e falou para Davi, apontou para o pecado dele. Davi arrependeu severamente disso. E se arrependeu a tal ponto que essa mulher, se tornou a preferida dele, o segundo filho com ela, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Salomão. E está aí, meus irmãos, ele morreu em Cristo. Nós nunca fizemos nada dessas coisas tão graves assim. Não há mérito em ser humano para alcançar a salvação. Não importa quão profundo ele tenha descido, o que ele tenha feito ou deixado de fazer. O que importa é que se ele está sintonizado com o Espírito Santo, se ele aceita a verdade, se ele se rende à verdade, como Davi se rendeu à verdade, quando o profeta Natan foi falar com ele. E a verdade está escrita na palavra. Não é verdade da tradição. Não é verdade do que o homem, o mortal, o catingudo, acha que pode e que não pode. Acha que é certo ou que é errado. Não, mas é aquilo que está na palavra escrita e na palavra viva, que é incontestável. Isso é a verdade. Isso liberta. E isso nos deixa em condição de Cristo guiar nosso coração quando aceitamos a verdade. Por isso somos libertos. E não é para menos que Gálatas 2, 11 e 12 apresenta outro exemplo que nós comentamos agora mesmo, né, da canseira que Pedro deu na sua história. Aqui foi eu diria que seria a última das canseiras que Pedro teve
quando ele estava lá com os gentios, comendo, tudo bem, aí começou a chegar um pessoal da radical, né, do cristianismo, da área da circuncisão, aí Pedro já se virou, já largou sozinho na mão, os companheiros dele ali, que era da incircuncisão, né, que não eram pessoas que não comungavam a ideia de ser circuncidado para ser cristão, que entendia claramente o fato bíblico do texto sagrado de que isso ficou de Cristo para trás, de Cristo para frente, do rompimento do véu do santuário para frente, aquilo não teria mais sentido. Mas havia uma barreira dentro da igreja, além das muitas que já haviam sido formadas antes. Já comentamos várias vezes, né, que nos dias de Cristo já tinha 4 seitas, divisões dentro do judaísmo, como fariseus, essênios, zelotes e saduceus. Já vinha rolando há mais de 200 anos já, essas formações de seitas ali dentro. E agora aqui apareceu mais outra divisão dentro do cristianismo, como milhares e milhares de divisões do cristianismo. Justamente por isso. Porque as pessoas não querem aceitar a verdade. Eles querem criar a verdade. Eles querem manipular a verdade. Eles não querem aceitar o que está na palavra. Se aceitasse, irmãos, só existiria, como o Apocalipse apresenta, 2 igrejas. A pura, Apocalipse 12, representada pela mulher pura, e a meretriz, representada por Apocalipse 17, porque para Deus só existe 2 de fato. Entende, irmãos? E é assim que funciona. Na ótica divina, ele reúne as suas ovelhas, ou em Apocalipse 12, ou os cabritos, que é da esquerda, né? Em Apocalipse 17. Está tudo num saco só. Agora, se aceita a Cristo, aceita a verdade. E a verdade liberta. E aí a gente prega a palavra, cumpre com a missão, conectados, sintonizados com o Espírito Santo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Pedro demorou. Demorou virar gente que presta na causa. E virou a ponto de quando ele morreu, ele falou, não sou digno de morrer crucificado em pé como morreu meu Salvador, não, meu Senhor. Você me põe de cabeça para baixo, por favor. E assim mostrou que a duras penas ele aprendeu a lição. Pense nisso. É muito profundo, irmãos. Porque esses 3 exemplos que estudamos, o grande ourives conseguiu purificar todos eles. E eu e você não será diferente. Com certeza absoluta. No 5º tema, compromisso radical. Irmãos, aqui nós temos Mateus capítulo 5, verso 29 e 30, que trata de um tema polêmico e aparentemente muito radical. Onde Jesus comenta que se o teu olho for ocasião de pecado, você tira ele e joga fora. Se o seu braço for ocasião de pecado, corta ele e joga fora. Se a perna, corta ele e joga fora. Porque é melhor você entrar no céu faltando pedaço do que com tudo e ir para o fogo eterno. Irmãos, é óbvio que o que Cristo está mostrando aqui é que, em primeiro lugar, você não pode perder o foco que nós já estudamos nesses crisóis até hoje. E mais ainda nesse tema dessa semana. Segundo, espírito de guerreiro disciplinado. Não interessa o tamanho do adversário que você vai enfrentar, a temperatura do crisol que você vai entrar, ou o tamanho do mar que você vai andar em cima dele. Você pega com Cristo e vai. Não importa que tanto de ferida que você vai ter, que tanto de machucado, você vai perder pernas, vai perder braços, não importa, você é guerreiro. O importante do guerreiro é o foco, é manter-se vivo. E a sua volta, o que der conta de carregar nas costas, ele carrega para ajudar a salvar o tanto que der conta. E com Deus, com Cristo, nós somos capazes de tudo. De coisas inimagináveis. Terceiro ponto, escolhas. As nossas escolhas fundamentadas na palavra, na verdade. E nada mais que isso. Porque se partir para fazer escolha em cima de tradição, irmãos, nós não damos conta. Veja, 4 seitas já existiam nos dias de Cristo, debaixo da barba do Salvador. Hoje são milhares que se arrastou desde o cristianismo para cá, irmãos. Quem dá conta de cumprir tradição religiosa, irmão? Não tem cabimento. Nós temos que nos ater claramente ao foco, palavra do texto sagrado.
Palavra viva e palavra escrita. Palavra escrita e palavra viva. E o resto é resto. Que caia 1000 à direita, 1000 à esquerda, o resto é resto. Então o que Mateus 5, 29 e 30 está falando? Está falando de uma fé resiliente, irmãos. A prova de fogo, a prova de água, a prova de vento e a prova de veneno. É isso que ele está dizendo. Não importa o tamanho da batalha, o tamanho dos ferimentos que nós teremos, mas o que importa é essa resiliência de fé que nos levará aos braços do Salvador para sempre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O tema não quer dizer nada para você sair arrancando pedaços do seu corpo e jogar para lá ou para cá. Tem nada disso. É apenas uma forma alegórica, clara, para entendermos uma fé resiliente, determinada, um foco para entrar e sair dos crisóis dessa nossa vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, a necessidade de perseverar. Irmãos, aqui entra num dos pontos mais gostosos desse tema, porque basta trabalhar com Gênesis 32, que mostra aquela luta de Jacó com Deus. Lembra? Pois é. Vamos analisar aqui 5 pontos daquela luta. Em primeiro lugar, Jacó era só uma peça nesse quebra-cabeça, nesse plano divino para Israel. Só uma peça. Isaac não deixou de ser outra peça, a mãe de Jacó não deixou de ser outra peça, Esaú não deixou de ser outra peça. Essas peças devidamente montadas, e Deus trabalhou no coração de cada um deles para que não desse a impressão para ninguém à sua volta que era alguma decisão pessoal de alguém, do próprio ser humano, que estava tomando essas ações. Tipo a de Isaac fazer parte desse teatro, né, montado pelo casal, onde Jacó veio com aquela pele de bicho, e por mais que Isaac tivesse com problema de vista, mas a sensibilidade dos outros sentidos era bem maior, né? Isaac sabia que não tinha nada a ver aquilo ali, mas sabia no coração dele, e não podia expor isso de forma pública, que ia piorar a agressão de Esaú contra ele, porque a vontade de Deus era que Jacó realmente fosse o escolhido. Então Isaac sabia disso, porque ele era um homem sábio, criado por Abraão, que conviveu com Deus a vida toda. Isaac também viveu, era um homem de fé absoluta. Então ele cumpriu com a vontade de Deus, porque Deus colocou no coração dele. E assim ele transferiu essa situação para Jacó, que com o tempo passou a entender a participação da mãe e do pai no negócio todo. E ele se tornou cada dia mais um estrategista em evolução permanente. Não se esqueça o segundo ponto, que Jacó foi preparado para lutar desde o ventre da sua mãe. Lembra da história? Dele segurar Esaú pelo pé? Pois é. É isso aí. Já fazia parte do projeto de Deus pelo seu atributo de onisciência, que Jacó cumprisse com essa tarefa. Ele era o código genético que daria melhor condição para surgir não só as 12 tribos, mas para surgir o Messias dentre uma dessas 12 tribos, para que alcançasse a mim e a você. O terceiro ponto, que esse indivíduo, antes lá do Jaboque, né, bem antes, ele passou 14 anos, por causa de Labão, ele passou 14 anos naquele crisol terrível, para poder obter a mulher que ele mais amava. Ele trabalhou 7 anos, e não recebeu o que ele mais amava, teve que trabalhar mais 7 para receber de fato aquele mais amava. E não foi daquele mais amava que veio o projeto do quebra-cabeça desse Deus maravilhoso. Foi daquele menos amava. Foi daquele menos amava é que veio Judá. Então a vontade de Deus foi colocada e trabalhada. Jacó foi um homem que teve 4 mulheres, 4 esposas, das quais tiveram 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Os 12 homens, as 12 tribos de Israel bem representadas, e essa mulher que surgiu com a sua história, experiência de vida,
não deixou de prefigurar a igreja cristã em toda a sua história. Representada também no Apocalipse capítulo 12. Agora sim, o ponto mais nobre desse referido tema. Jacó foi o escolhido do planeta Terra para que o Filho de Deus pudesse vir como homem, lutar como homem. Por isso que eles lutaram a noite inteira. Porque Jacó era a pessoa mais preparada no sentido da palavra, em conexão com a fé, em determinação e estratégia, para poder conseguir o que precisa. Conseguir aquilo que ele está focado. Porque o que ele queria não estava focado só na vontade pessoal dele, mas estava focado na fé que veio sendo transportada de geração em geração. E agora estava com ele. Um foco que ele precisava alcançar. E quando chega no Jaboque, o Filho de Deus então, despido de seu poder, porque vamos dizer que se um anjo, lá no livro de Isaías, no capítulo 37, verso 36 ao 38, nós vimos naquela noite um anjo, somente um anjo, matou 185 mil soldados numa noite. Quando Senaqueribe, rei da Assíria, que cercava então ali Israel, fugiu e foi morrer lá na mão dos seus filhos, cumprindo profecia. Um anjo só matou 185 mil soldados numa noite. Imagine, irmãos. E agora, nós estamos falando de um anjo qualquer, nós estamos falando do Filho de Deus, irmãos, Criador e mantenedor do universo. Ele então deixa para fazer o grande teste para saber se ele aguentaria o Getsemane mais tarde, para saber se ele aguentaria o Calvário mais tarde, se ele aguentaria a missão de 33 anos e meio sobre a face da terra, no meio dos mortais, como um mortal, um homem de dor, viver e ensinar sem cometer pecado algum, ser um vitorioso por 33 anos e meio nessa terra, e ainda no estado pleno de juventude, romper com a sua missão cumprida, com êxito. Esse teste foi feito exatamente aqui no Vale do Jaboque. E Jacó foi o escolhido para esse treinamento. O grande treinamento ali, na realidade, não foi tanto para Jacó, como foi para o Filho de Deus, irmãos. Muitos não conseguem assimilar essa ideia, mas é a ideia clara do que aconteceu aqui no Jaboque. Porque, baseado nesse texto de Isaías que eu citei, um anjo só exterminou 185 mil soldados de Senaqueribe, rei da Síria. O Filho de Deus, irmãos, se estalasse o dedo, acabaria com o universo se ele quisesse. Não é só com esse planetinha nosso, não. O poder da palavra dele cria o que ele imaginar que deve ser feito. Porque ele é o Deus, o Criador, mantenedor do universo. Então, esse teste que ele enfrentou com a pessoa escolhida. E não foi para menos que após essa luta, que durou a noite inteira, Jacó não desistiu, recebeu um ferimento na perna, mas recebeu o nome, a mudança do nome. De Jacó, enganador, que é a imagem que ele recebia de todos à sua volta, começando pela parteira, né? Lá no vento, que ele desceu segurando no calcanhar do irmão, passando pelo seu irmão Esaú, que não poupou elogios nesse sentido, passando por Labão 14 anos, e agora passando pelo Filho do Deus vivo, lá no Jaboque, ele recebe a mudança do nome, de enganador para o glorioso Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A necessidade de perseverar. Eu e você temos que participar dessa luta o tempo todo e estarmos focados para a vitória. Sétimo tema, a nova criatura. Irmãos, no livro Patriarcas e Profetas, página 208, nós temos uma orientação muito bacana que mostra realmente o que caracteriza uma nova criatura, um novo homem, um novo foco da nossa vida. Hábitos e costumes errados devem ser repelidos. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Deus lhes deu poder para fazer por si mesmos.
Todos os que se habilitam a ser úteis devem ser educados pela mais estrita disciplina mental e moral, e Deus os ajudará. Ó Senhor, ajude-nos como mortais a entender a Tua palavra, a entender a Tua vontade para nós, como indivíduos e como igreja, como Teu povo. Que aprendamos não só a entender, mas a aceitar e a viver. E pedimos de Ti o poder, Senhor, necessário para que possamos ensinar aqueles que nos servem. E possamos não só nos prepararmos, mas auxiliar no preparo de outros para essa jornada tão importante que é a nossa salvação. É a nossa vida neste mundo. É a nossa maior esperança. Abraçar contigo nas mansões eternas. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, 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 vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas os coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no